começando essa aula aqui de doenças imunologicamente mediadas. Nós rapidamente vamos falar desses grupos e vamos seguir nossa agenda em pênfico, pemphigoide, eritema migratório, líquen, doença do enxerto contra hospedeiro, lúpus, eritema multiforme, doenças associadas à disfunção neurológica, psoríase, epidermólise bolhosa e os tratamentos nós vamos falar no final, tudo bem? Bem, então quando a gente está falando de doenças imunologicamente mediadas, elas têm em comum a formação de vesículas e bolhas, onde a causa dessas vesículas e bolhas é a resposta imune contra as células do próprio hospedeiro. Esse trabalho ele é relativamente velho, mas ele é muito didático para tentar explicar alguns mecanismos que possam justificar a autoimunidade. Então, basicamente, quando a gente está falando de resposta imune, né, isso é bom a gente fazer a revisão desses temas, a gente tem a resposta inata e a resposta adaptativa. Essa resposta adaptativa, ela compreende a apresentação de um antígeno. E, conforme for a resposta, essa seleção clonal ela pode entrar em apoptose. Então, alguns dos problemas que sugerem a autoimunidade são deficiências na entrada de apoptose por alguns grupos celulares, alguns clones celulares. Ou uma seleção maior através de moléculas de MHC de classe 1 ou classe 2 de células CD8 e CD4. E como é que poderia se justificar isso? Bem, algumas teorias elas suportam que alguns vírus podem ser selecionados por células T específicas e a expansão dessas células T específicas pode acabar levando numa destruição de tecidos próprios seus através de inflamação. Então, outra teoria são problemas no sistema de reconhecimento, também conhecido como MHC, que foi descrito inicialmente como HLA, o antígeno leucocitário humano. Bem, esse trabalho aqui já é um pouco mais novo, né? Então, quando a gente vai tentar entender o papel das infecções na dinâmica de lesões autoimunes, então a gente tem a célula T autorreativa que vai gerar dano tecidual, né, gerando mais ativação, e esses tecidos vão apresentar mais células e vão montar uma resposta maior, tendo uma célula T regulatória que vai diminuir não efetivamente aqui, e aqui o vírus ele vai imitar, né? Então essa infecção aqui, gerando toda essa infecção. Quando a gente está falando das doenças de boca, a gente precisa então lembrar da estrutura do epitélio. Então eu sei que o epitélio aqui, ele vai se ligar no tecido conjuntivo, e a característica dos dois, ela não é parecida. Então a gente precisa da membrana basal para fazer essa interligação entre os dois. Então, como que é feita essa ligação? Quando eu vou ligar a célula no tecido conjuntivo, eu tenho a placa M-desmosomal na célula, que é ligada na membrana basal através de moléculas chamadas integrinas. Então, perceba que eu tenho aqui algumas menores, algumas maiores, né? E algumas entre a lâmina lúcida e a lâmina densa. Então, uma vez feito essa adesão, entre a lâmina densa e o conjuntivo, vão ser fixados através da placa de ancoragem. Então, obviamente, quando eu tenho a ruptura de alguma proteína dessa, um ataque de anticorpo ou celular contra essas proteínas, eu não vou conseguir manter meu epitélio preso no conjuntivo. Existe outra forma de junção do epitélio, que é entre as células epiteliais umas às outras. Essa junção
ela é feita pela desmogleína 1,3, desmocolina, né, que se ligam na desmoplaquina e, consequentemente, se ligam na citoqueratina, que é a molécula do citoesqueleto celular. Então, se eu tenho uma agressão aqui, ó, se eu destruo essa ligação, se eu destruo a placa globulina, ou se eu rebento a citoqueratina, eu não vou conseguir ter adesão célula a célula. Quando a gente observa, então, a etiopatogênese das doenças imunologicamente mediadas, eu vou ter que o pênfigo, então, ataca desmogleína 3 dos dermossomos, né? Eu vou ter aqui que o pênfigoide ataca vários alvos na membrana basal ou desmossomos, que a epidermose bollosa ataca fibras colágeno. Então, essas doenças, elas são diferenciadas umas das outras, ou melhor, são agrupadas em seus grandes grupos pelo alvo que ela atinge. Então, aqui está um quadro, né, relatando a biologia epitelial de algumas proteínas. Então, a desmogleína 1, por exemplo, ela está mais presente na camada suprabasal da pele. A desmogleína 3, na epiderme, epitélio estratificado, principalmente mucosa bucal e conjuntiva. A desmoplaquina nos desmossomos. E a desmogleína 2 do coração. Então, se eu tenho uma lesão que tem lesão bucal, qual uma das proteínas que possivelmente poderiam ser atacadas? A desmogleína 3. Né? Então, por quê? Ela é uma proteína que faz adesão na mucosa bucal e na conjuntiva. Bem, existem alguns exames complementares importantes para as doenças imunologicamente mediadas. O primeiro que a gente vai falar deles é imunofluorescência direta. Então, o que é isso? Eu tenho um tecido que eu removi através de um procedimento de biópsia e eu vou ter um anticorpo que brilha. Normalmente, para detectar essas moléculas, né, relacionadas ao sistema imune, a gente usa a imunofluorescência porque ela dá para fazer no tecido congelado. Então, eu uso um anticorpo que brilha. Quando eu fixo esse anticorpo e eu tenho determinado antígeno, ele vai brilhar. Então, eu vou detectar a presença de um antígeno no tecido. Quando eu uso mais de um anticorpo, eu chamo isso aí de imunofluorescência indireta. Então, normalmente eu uso pelo menos 2 anticorpos, né? E aí, nesse caso nosso, especificamente aqui das doenças imunologicamente mediadas, normalmente a gente pega os anticorpos do plasma do paciente, tá? E coloca num corte de tecido de esôfago de macaco ou bexiga de rato e aplica fluoroceína para ver, conjugada com os anticorpos, para ver se eu vou ter a reação. Ou seja, eu consigo detectar se esses anticorpos estão presentes no plasma. Outro exame é o exame de ELISA, né? Então, normalmente, quando eu vou quantificar a imunofluorescência direta ou indireta, eu tenho limitações, e aí, para isso, é interessante eu usar o ELISA. E esse ELISA, como é que ele funciona? Vamos imaginar aqui, ó, como se fosse um copo. Então, eu vou aderir o antígeno que eu quero procurar ele aqui no fundo. Ele vai ficar preso no fundo do copo. Aí eu ponho a minha amostra, que pode ser plasma de paciente ou um extrato de tecido. Aqui no nosso caso, normalmente é o plasma do paciente. Se tiver um anticorpo contra a proteína que eu estou procurando ou contra o antígeno que eu estiver procurando, ele vai prender aqui. Eu venho com um anticorpo secundário, né, que emite uma luz. Se teve esse primeiro anticorpo na minha amostra, ele vai prender aqui. Senão, quando eu lavar, vai dar negativo. Quando eu ilumino, né, a máquina chama leitor de microplacas ou leitor de ELISA, ele vai emitir a coloração específica que eu posso quantificar melhor do que no tecido. Então, normalmente, essa tabela, uma tabela do Neville, né, eu tenho
aqui um gráfico dessas doenças vesículo-ulcerativas crônicas, mostrando aqui uma comparação da idade. Normalmente, a maioria delas é indivíduos mais velhos, com exceção do eritema multiforme. Os sintomas não são muito específicos e as características histopatológicas, em alguns casos, elas são específicas. A imunofluorescência pode ajudar em alguns casos específicos, né? Lembrar que o eritema multiforme é inespecífico e combinado, às vezes, com a imunofluorescência indireta.